eu quero conversar com você a respeito de como atravessar, como passar pela tempestade. Aliás, a palavra atravessar, passar por, é uma palavra que Deus gosta muito. Você encontra isso muitas vezes na Bíblia, muitas vezes nas Escrituras. É uma palavra que Deus usa muito para comunicar conosco, ok? Então é uma palavra que está assim no coração de Deus, passar por, através de. Eu quero começar lendo o texto de João capítulo 6, os versículos 16 a 18, que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos, os discípulos de Jesus, desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Soprava um vento forte e as águas estavam encapeladas, agitadas. Aleluia. O meu primeiro pensamento, o meu primeiro ponto que eu quero compartilhar, dividir com você é: as tempestades existem. As tempestades, elas existem. Ok? Esse é o meu primeiro ponto. A Bíblia Sagrada, ela narra duas experiências de Jesus em meio a tempestades no mar da Galileia ou no lago de Genezaré, que é o mesmo lugar, que é a mesma região. Em uma ocasião, esse texto que eu li diz que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco e atravessar para Cafarnaum. Ou seja, Jesus ficou em terra, despedindo a multidão, depois da multiplicação dos pães e peixes, e disse para os discípulos: vocês precisam ir para Cafarnaum. Existe uma outra narrativa, quando Jesus também passa por uma tempestade, que Jesus estava no barco dormindo, e depois os discípulos vão acordá-lo. É interessante nós vermos que nesse primeiro episódio, o texto aqui, bíblico, diz que os discípulos não queriam entrar no barco e atravessar para o lado de Cafarnaum. Vamos ler Mateus 14, 22. O evangelista Mateus aqui, ele coloca de uma forma mais clara. Logo em seguida, Jesus insistiu. Ele obrigou os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, estava despedindo a multidão. Interessante que Jesus insistiu. A palavra aqui, no original, no grego, insistir é forçar, compelir, empurrar, obrigar. Dá a impressão de que Jesus colocou as suas mãos nas costas dos discípulos e os empurrou e os compeliu que eles entrassem no barco e fossem para a outra margem. Essa a percepção da expressão aqui, insistiu, forçou, compeliu. Isso significa que, mesmo contrariados, os discípulos entraram no barco e começaram a remar em direção à outra margem, fazendo exatamente o que Jesus os obrigou a fazer. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus disse para eles fazerem. Ou seja, eles estavam 100% no centro da vontade de Deus. O próprio Jesus disse: eu só faço aquilo que meu Pai prescreveu para fazer. Então, quando Jesus os impeliu, os compeliu, os empurrou para o barco, os ordenou dizendo: vá para outra margem, era Deus que estava pedindo, era Deus que estava dizendo isso. Eles estavam 100% no centro da vontade de Deus. Estavam na mais absoluta obediência. Não havia nenhum pouquinho da vontade deles nessa travessia. Nem um pouquinho. Só a vontade de Jesus estava ali. E mesmo assim, eles estavam agora enfrentando uma tempestade. Pense comigo. Pense comigo. Eu quero que você comece a raciocinar um pouquinho comigo. Você já ouviu alguém dizer que quando nós fazemos o que Deus pede, o que Deus quer, quando fazemos a vontade de Deus, nós não atravessamos lutas, nós não passamos por problemas? Quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo é calmaria, tudo é paz, tudo é exitoso. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Esta experiência dos discípulos de Jesus lança por terra a ideia de que quando temos problemas é porque nós estamos fora da vontade de Deus.
Você já ouviu alguém dizer assim: você está passando por esse problema? Porque isso é uma brecha na sua vida. Você está em desobediência, você está fora da vontade de Deus. Os discípulos estavam enfrentando a tempestade porque eles estavam obedecendo a Jesus. Porque estavam fazendo exatamente o que Deus havia lhe pedido para que fizessem. Alguns dizem que problemas na vida do cristão é Deus pesando a mão, por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas aqui, o que os discípulos estavam enfrentando era o oposto a esse pensamento. Esse pensamento que corre pelas igrejas por aí. Aqui os discípulos estão enfrentando aqui problemas, tempestades, por estarem fazendo exatamente o que Jesus Cristo havia lhes pedido. Eles estavam no centro da vontade de Deus e enfrentam uma tempestade. Amados, o que eu quero dizer para você é: tempestades existem. Deixa eu repetir isso. Tempestades existem. Por isso a Bíblia Sagrada nos ensina como atravessar a tempestade. Como passar pela tempestade. Como não permanecer no fogo, no furacão, na tormenta. Em Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim, que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja que coisa impressionante. Esse texto mostra que Jesus sempre sabe o que está passando conosco. Ele sempre sabe. Ele conhece a nossa tempestade. Jesus Cristo sempre vem ao nosso socorro. Aliás, Jesus Cristo sempre está presente conosco. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas também, esse versículo revela que Jesus Cristo vê a tempestade diferentemente de nós. Jesus não vê a tempestade da mesma maneira que eu e você enxergamos a tempestade. Ou seja, a tempestade, ela não é nem mesmo valorizada por Jesus. A tempestade, ela não é nem mesmo honrada, ela não é mesmo contabilizada, ela não é ponderada por Jesus. Não. Jesus não valoriza a tempestade. Ou seja, Jesus não considera a tempestade como uma luta intransponível. Ou seja, Jesus sabe que as tempestades nunca, ouça bem isso, nunca irão abater você. Elas nunca irão abater nós. Queridos, nessa experiência, Jesus ele não acalma a tempestade para andar sobre o mar. Ele não faz isso. Quando Jesus envia os seus discípulos para outra margem, Jesus sabia que haveria uma tempestade? Claro que sabia. E mesmo assim Jesus ordena que eles vá para outra margem e enfrente essa tempestade. Sim, por quê? Porque Jesus sabia que essa tempestade jamais poderia vencê-los, derrotá-los, matá-los, destruí-los. E nessa experiência Jesus então ele não acalma a tempestade para ele andar sobre ela. Ele anda sobre o mar mesmo estando tempestuoso, revolto, agitado. Tempestade não muda a agenda de Jesus. Você pode imaginar isso? Pastor, estamos passando por um problema difícil, estamos passando por uma crise. Ei, isso não muda a agenda de Jesus. Não afeta as atividades de Jesus, não afeta as emoções de Jesus, não afeta os propósitos do reino de Deus sobre a terra. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Jesus Cristo vive na mais profunda essência do texto de Isaías 43. Jesus vive na prática intensamente, profundamente, de uma forma enraizada, alicerçada, nesse texto de Isaías 43. Olha o que o texto diz. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Paulo, ó Maria, ó João, ó Antônio, ó Pio, ó Madalena, ó... Coloque aí nesse texto, coloque o teu nome. Aquele que o formou, ó Israel, aquele que o formou, ó nação brasileira. Coloque aí também o nome da sua empresa, do seu negócio.
Coloque aí, aquele que formou o seu negócio, a sua empresa. Ele diz assim: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Você não pertence à tempestade. A tempestade não vai suplantar, sufocar, matar, destruir você. Não, não. Ele está dizendo: você é meu. A tempestade não vai arrancar você das minhas mãos. É isso que o texto está dizendo. Olha o versículo seguinte. Quando você atravessar as águas. Quando você atravessar. Através de, passar por. Eu estarei com você, meu Pai. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Você não vai submergir nos rios. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A chama não arderá em ti. Amados, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, o texto diz que nem cheiro de fogo, de fumaça havia nas vestes deles. Uau! Ele não somente protege, mas Ele protege, protegendo totalmente, radicalmente, profundamente, provando que Ele está conosco. Que coisa tremenda! Jesus estava vivendo esse texto. Ele anda sobre as águas. Jesus, Ele vive essa experiência. Ei, se você passar pelas águas, atravessar, elas não vão afundar você. E é interessante que o texto aqui diz: quando você atravessar. Isso significa que as tempestades existem. Quando? Esse quando significa que é possível sim passarmos por tempestades. Mas quando sabemos que o Senhor Jesus está nos vendo o tempo todo, Ele sabe aonde estamos, quando sabemos que Ele vem ter conosco em meio à tempestade, e quando sabemos que as águas não nos submergirão, nós passamos confiadamente, com muita segurança. A nossa atenção, quando sabemos isso, a nossa atenção, o nosso foco não estará na tempestade. A nossa atenção estará na certeza de que chegaremos a outra margem. Segundo a palavra de Deus, Ele estará conosco e também as águas não nos encobrirão. Aleluia! Queridos, o que eu quero dizer para você é: pare de dar tanta atenção para a tempestade. O texto diz que você vai passar, a tempestade vai passar. Não fique considerando, não fique roendo as unhas, não fique se escabelando, não fique desesperado. E como será, como vai ser, o que vai acontecer? Ei, ele diz: você é meu, eu estou contigo. É isso que ele está dizendo. Amados irmãos, por gentileza, internalize essa verdade. Repita para você mesmo essa verdade. Medite nessa verdade. Creia nessa verdade. A Bíblia diz que em outra experiência com tempestade, aqui narrada por Lucas, Jesus está no barco com os seus discípulos. Nessa primeira, Ele não está no barco, Ele vem caminhando sobre as águas. Mas no outro episódio, Jesus está no barco com os discípulos. Vamos ler Lucas 8, 23. Enquanto navegavam, Jesus, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo, diz o texto. E Jesus estava ali no barco dormindo. Veja, a tempestade não causou insônia em Jesus. Portanto, ela não deve causar insônia em você também, meu irmão, minha irmã. Jesus estava no barco. Veio uma grande tempestade. Sabe o que Jesus fez? Ele dormiu. Ele dormiu. Interessante que a insônia pode ter causado nos discípulos de Jesus, mas nele não. Esse texto diz que não existe tempestade que provoque algum tipo de preocupação em Jesus Cristo, o Nazareno. Em meio à tempestade, ele dormia. Isso mostra uma convicção de propósito, uma certeza de missão. Isso revela em quem Jesus Cristo estava ligado. Mostra onde estava a dependência do Senhor Jesus. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai, e as tempestades que ele atravessava não significava que o Pai estava pesando a mão, ou que o Pai o havia abandonado, mas significava sim que ele iria atravessar a tempestade.
passar para a outra margem, passar para o outro lado. Amados, as tempestades existem. Eu vejo que às vezes existe uma teologia, uma mensagem, que muitas vezes eu e você ouvimos por aí afora, e que não nos prepara para a tempestade. Não é? Não nos prepara para a tempestade. E quando vem a tempestade, o crente fica desesperado. Aliás, na ministração da manhã eu disse isso. Quando tudo está bem, tudo está calmo, bonança, você encontra alguns irmãos, algumas irmãs assim, que você diz, uau, né? Peito de pomba assim para frente, pastor, eu creio, porque eu faço, pastor, porque isso, pastor, porque aquilo, pastor, eu não concordo com isso, esse texto eu vejo diferente, pastor, se eu fosse o senhor eu faria diferente, e não sei o quê, e sabe, e um monte de ideias. Quando vem a tempestade, pastor, fazem xixi na calça. Ué, cadê aquele cara confiante, aquela irmã toda cheia de razão? E agora na tempestade ficam desesperados, perde o sono, angustiados. Olha aqui, a tempestade não tirou o sono de Jesus. E não deve também tirar o seu sono, meu irmão, minha irmã. O verso 24 diz, os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, eu posso ver de uma forma bem calma, tranquila, deu aquela espreguiçada assim, repreendeu o vento, a violência das águas, tudo se acalmou e tudo ficou tranquilo. Os discípulos de Jesus, sim, estavam sendo afetados pela tempestade. Eles foram afetados nas emoções, nas convicções. Eles chegaram a uma última conclusão: vamos morrer. Não tem saída. Está tudo acabado. Não tem solução. A tempestade vai nos engolir. Acabou aqui. Na narrativa da tempestade de Mateus 14, mostra que Jesus não estava no barco. Como eu disse, ele vinha andando sobre as águas para encontrar-se com os discípulos. A narrativa da tempestade de Lucas 8 diz que Jesus estava dormindo no barco. Na primeira situação, os discípulos não podiam fazer nada. Ou seja, eles estavam remando, lutando contra as ondas. Jesus os obrigou a entrar no barco. Aqui cabe então uma pergunta: se a tempestade tivesse poder para destruir, como eu disse, o barco dos discípulos, Jesus teria enviado eles para a tempestade? Não, claro que não, certamente que não. Por isso Jesus os obrigou a entrarem no barco e irem para outra margem. Jesus os levou a cumprir o propósito, a agenda do propósito dele. Mas agora, nessa outra narrativa, Jesus está no barco, dormindo. Os discípulos demoraram para desfrutarem da presença poderosa de Jesus. Por que eles foram acordar Jesus somente no momento em que eles chegaram à conclusão: nós vamos morrer? Nós vamos morrer. Por que eles não acordaram Jesus antes? Ou seja, eles usaram tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles podiam. Confiaram nas suas experiências, confiaram nas suas capacidades, nas suas habilidades. Ouviram todos os conselhos humanos. Pedro, você que é pescador, o que eu devo fazer? Levante essa vela, comece a remar aqui, vamos fazer assim, use essa estratégia de marketing, estratégia de mercado, isso e aquilo. Leram todas as estatísticas a respeito de tempestades. Somente em último caso, eles recorreram a Jesus. Amados irmãos, como atravessar as tempestades? Enquanto eu e você confiarmos em nossas capacidades de oração, de jejum, de lutar, de fazer, Jesus fica dormindo. Esse Jesus fica dormindo aqui Jesus ele só entra na tempestade para agir contra ela quando eu e você pedimos para Ele, recorremos a Ele. Quando desistimos das nossas habilidades, quando desistimos, olha, eu não sei mais o que fazer. Aí você diz: Jesus, vem aqui.
O que eu estou dizendo é, não deixe chegar a essa situação extrema para você, entre aspas, acordar Jesus. Fale com Ele agora. Jesus, eu não sei como vencer essa tempestade, eu não sei como suplantar esse mal, eu não sei como resolver esse problema em casa, eu não sei como resolver esse problema financeiro, eu não sei como resolver o problema da empresa. Jesus, eu não sei, Jesus. Socorre-me, ajuda-me. Jesus Cristo somente acorda quando desistimos de nós mesmos. E quando confiamos 100% nele, somente nele. Ou seja, ou eu confio em Jesus, ou eu confio em mim. Por um longo tempo nessa travessia da tempestade, essa travessia tempestuosa, agitada, eles confiaram neles e não recorreram a Jesus. É assim que nós atravessamos tempestades, dependendo de Jesus Cristo, e não das nossas experiências, e não das nossas forças, e não das nossas habilidades. A expressão Jesus dormia no barco pode simbolizar sim, que eles não estavam dependendo de Jesus para atravessar a tempestade, mas eles estavam dependendo deles mesmos. Pense nisso, meu irmão, como atravessar a tempestade? Dependa já de Jesus. Jesus, o Senhor está comigo, então Jesus é o seguinte, ajuda-me. Espírito Santo, o Senhor é aquele que me guia, por favor me guie. Um segundo pensamento aqui, enquanto atravessamos as tempestades, para quem olhar? Para quem olhar? Mas aqui tem uma lição muito importante para mim e para você. Vamos ler o texto todo de Mateus 14, 25 a 30? O texto diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando percebeu o vento, reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Senhor, salva. O nosso ponto principal aqui é, como passar pela tempestade. Vamos extrair aqui alguns princípios, outros princípios para a minha vida e para a sua vida. Olha novamente o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Quando Jesus diz, entre no barco e atravesse para outra margem, Jesus, como eu disse já, ele sabia da tempestade? Sabia. Jesus imaginava que eles iriam morrer no meio do mar? Claro que não. Claro que não. Porque Jesus declarou, vocês irão para outra margem. Eles tinham a palavra de que a tempestade não iria vencê-los, derrotá-los. Eles tinham a palavra de que eles iriam para outra margem. E por que eles não acreditaram? Por que eles não misturaram fé? Jesus Cristo, o Criador do universo, a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele diz, passem para outra margem. Eles tinham a palavra de Jesus. Quando a tempestade veio, eles se esqueceram da palavra do Senhor Jesus e ouviram o som do vento, o som das ondas, o som do mar agitado. Começaram a ouvir o som da tempestade, notícias de tempestades. Liga a televisão, tempestade aqui, tempestade lá, tempestade ali. Liga o rádio, tempestade aqui, tempestade lá. WhatsApp, tempestade aqui, tempestade lá. Mensagens, tempestade aqui, tempestade lá. Eles se esqueceram da palavra. Meu irmão, ouça, sobre a sua vida existe uma promessa. Sobre a sua vida existe uma promessa de vida, uma promessa de abundância, uma promessa de êxito. E agora então, ao invés de você olhar para a palavra, você olha para a tempestade. E você sabe tudo sobre vírus.
já se transformou num infectologista. Você está considerando demais a tempestade. Olha o versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu gosto disso. Jesus vem andando sobre o mar. Ou seja, Jesus faz um milagre, que é andar sobre o mar, para poder chegar até onde os discípulos estão. Agora, queridos, veja que impressionante isso aqui. Jesus, ele usa um meio nada convencional. Andar sobre as águas. Nada convencional. Quem foi que disse que somos nós quem decidimos quais os métodos que Deus deve usar para vir nos salvar na tempestade? Deus tem a liberdade de usar diversidades de operações, de atuações. Queridos, Deus é livre. Eles até almejavam, até sonhavam, desejavam que Jesus viesse salvá-los, mas não do jeito que Jesus veio, andando sobre as águas. Ah, que bom se Jesus pegasse um outro barquinho lá e viesse remando, e viesse nos salvar, viesse ao nosso encontro, viesse ao nosso socorro. Mas quando Jesus vem, ele vem de uma forma divina. Jesus vem do jeitão de Jesus. Jesus vem andando sobre as águas. Ele é livre. Louvado seja Deus. Por isso no versículo 26 diz, quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Porque Jesus veio socorrê-los de um método absolutamente nada convencional, nada natural. Jesus veio divinamente socorrê-los. No nosso relacionamento com Jesus, precisamos saber que Ele é livre. Ele pode usar métodos terrenos, tanto quanto métodos celestiais. Ele podia vir voando, nadando, andando sobre as águas. O que eu quero dizer, meu irmão, meu ponto aqui para você é o seguinte, ei, pare de supor que é assim que Ele vai fazer. Ah, não, Ele vai fazer desse jeito, pastor. Pastor, eu acho que Jesus vai agir assim. Eu acho que nós vamos sair da tempestade assim. Pastor, sabe de uma coisa? Eu acho que se nós fizermos um jejum nacional, aí a tempestade acalma. Meu Deus. Não fique bravo comigo, meu irmão. Eu só estou pregando a palavra de Deus. E aí o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Gritaram. Mais do que andar sobre as águas, amados. Mais do que andar sobre as águas tempestuosas do mar da Galileia, foi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Um milagre muito maior, mas muito maior. Jesus Cristo ali na cruz tornou-se como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Ali na cruz, Jesus Cristo se enfermou, levou as nossas dores e enfermidades, para que nós pudéssemos receber a saúde divina. Ali na cruz, Jesus se tornou pecado, diz a Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justos, santos, perdoados. Jesus Cristo foi expulso da presença do Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você pudéssemos atentrar com confiança diante do Pai. Isso sim é milagre. Quando Jesus percebe que seus discípulos não o reconheciam, Ele logo disse, Jesus imediatamente disse, versículo 27, coragem, sou eu, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Coragem, tenham bom ânimo, sejam fortes, sejam corajosos, não se deixe dominar pelo medo, pelo pavor, sou eu me movendo do meu jeito. Essa é a postura que devemos ter quando passamos pela tempestade. Qual a postura, pastor? Coragem, bom ânimo, alegria, júbilo. Porque Jesus nos pede que sejamos fortes e corajosos, porque Ele está no meio da tempestade com os seus discípulos. Por que Ele pede que sejamos corajosos, sem medo, confiantes? Porque Ele está na fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele é o quarto homem.
Por que que Ele pede que eu e você sejamos fortes e corajosos? Porque é Ele que está na cova dos leões, juntamente com Daniel. Por que que Ele pede para que sejamos fortes e corajosos? Porque Ele está com Eliseu, quando Samaria foi sitiada. Porque Ele disse: jamais te deixarei, jamais te desampararei, eis que estarei convosco sempre. Aleluia, aleluia. Ele diz: ei, pare de olhar para a tempestade. Olhe para a minha palavra. Olhe para a promessa que eu já coloquei sobre a sua vida. Caminhe alicerçado, confiante nessa promessa. Levante amanhã pela manhã, por gentileza, diz: Pai, obrigado pelo dia. Pai, obrigado por essa semana. Pai, obrigado porque as ondas não vão nos derrotar. A tempestade não vão nos vencer. Pai, obrigado porque eu tenho a sua palavra. Passarão os céus, a terra, passarão as tempestades, os fogos, mas a minha palavra jamais passará, disse Jesus. Não tenha medo da tempestade. Jesus disse: eu estou aqui. É interessante que um discípulo chamado Pedro dirige uma fala a Jesus, esta fala que nós não devemos ter, não devemos falar assim. Olha o versículo 18. Senhor, disse Pedro, quando Jesus diz: sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Senhor, é o Senhor. Jesus não havia dito: ei, sou eu, Jesus, não tenham medo. Jesus não havia dito isso? Havia. Mas o que Pedro faz? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quando Jesus Cristo diz: eu estou com você todos os dias, não diga assim: Jesus, me dê um sinal de que o Senhor está comigo. Não, só creia. E Jesus, obrigado porque o Senhor está comigo. Quando ele diz: se você passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou com você. Pronto. Creia, apenas creia. Para atravessar a tempestade, não comece testando Jesus, pedindo sinais para Ele, se Ele está ali, se Ele está sabendo, se Ele está se importando. Não. Olha o que ele responde para Pedro, então, ali no versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora a fé de Pedro, desnecessariamente, é colocada em prova. Ele não precisava andar sobre as águas, ele não precisava sair do barco. Olha o que diz o versículo 30. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo, começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando ele reparou no vento, a palavra reparou aqui no grego é uma palavra bem interessante. Reparar no vento significa discernir, perceber pelo uso dos olhos, olhar. Por isso que esse meu ponto é: enquanto você atravessa a tempestade, para quem você está olhando? Para a palavra ou para a tempestade? O texto diz que ele começou a olhar, considerar a tempestade, considerar o vento, voltar os pensamentos, dirigir a mente para o vento, contemplar, ponderar cuidadosamente, examinar tudo sobre vírus, tudo na internet, eu quero saber o que é vírus e tal. E começou a ponderar, a considerar a tempestade, e não a palavra. Eu fico pensando, você pode imaginar se 50% de nós, filhos amados de Deus, ao invés de enviar notícias de vírus para os nossos irmãos, enviasse um texto bíblico? Você poderia imaginar o que aconteceria conosco? Mas parece que nós temos, não sei, uma atração para sermos portadores de más novas, de más notícias. Notícias que especialistas dizem que são, mas uma semana depois já mudou o que o especialista disse, e você não acha mais esse especialista que disse. Ele diz, mas ele não tem compromisso com o que está dizendo. E você ouve uma pessoa que joga uma informação, chuta uma informação, e aquilo abate você, entristece você, deprime você,
E dali uma semana mudou. E aí você não sabe onde que está esse especialista que havia dito aquilo que prejudicou as suas emoções, seus sentimentos, o seu ânimo. O que aconteceu aqui foi que Pedro voltou os pensamentos, dirigiu a mente dele para a tempestade. Ele começou a considerar quão grande eram as ondas. Ele começou a ponderar e a examinar cuidadosamente a força do vento. Nesse momento, os 5 sentidos de Pedro assumem o controle da vida dele, ao ponto da fé dele ser anulada, engolfada pelo raciocínio dos 5 sentidos dele. Então ele entra aqui no coração dele o medo. Entra o medo. O diabo sabe que se eu duvidar, vai entrar no meu coração, juntamente com a dúvida, vem o medo. E com o medo vai produzir uma paralisia. E logo falamos palavras de derrota, palavras de fracasso, palavras de doença, palavras de morte, palavras de pobreza, palavras de miséria. Então a tempestade aqui assume o controle da vida de Pedro. E se nós tirarmos o nosso foco da palavra e olharmos para as circunstâncias da mesma forma, as circunstâncias começam a controlar as nossas vidas e nos tornamos em cristãos angustiados. E é grande a possibilidade de começarmos a afundar. Existem cristãos olhando, considerando demasiadamente a tempestade. Alguns se especializaram em medir a velocidade do vento, a altura das ondas, a força do vento, a direção do vento, a direção das ondas. Amados, assim como Satanás e seus demônios não têm nenhum poder sobre as nossas vidas, assim também a tempestade que ele nos envia não tem poder para nos derrotar. Veja bem o que eu estou dizendo. Assim também a tempestade que Satanás e seus demônios envia contra nós. Quem é que envia a tempestade, Pio? Satanás e seus demônios. Mas como você pode afirmar isso assim com tanta certeza, com tanta nitidez assim? Claro. Lembre-se, Jesus Cristo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Agora você pode imaginar, Deus envia a tempestade e Jesus se levanta contra e repreende a tempestade. O fato de Jesus ter repreendido o vento e a tempestade, isso significa que a tempestade era uma obra maligna. Não era Deus pesando a mão sobre os discípulos, não era Deus pesando a mão sobre o filho dele, Jesus, não era Deus querendo esmagá-los, não. Era o diabo querendo confrontá-los, era o adversário agindo. Por isso que Jesus repreendeu. Houve muita chuva em tal lugar, então houve lá um deslizamento, uma casa foi soterrada, uma pessoa morreu. Olha aí, Deus está trazendo juízo sobre aquela cidade. Não, meu irmão, não pense isso. Não coloque na conta de Deus aquilo que Deus não está fazendo. Não é o juízo de Deus, é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Irmão, por gentileza, Deus não é diabo. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o seu filho de graça todas as coisas? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3 diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha o que diz ali: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, isso não é futuro. Os nossos púlpitos pregaram demais que um dia seremos salvos, um dia teremos paz. As nossas músicas foram escritas tudo para o futuro. Um dia nós veremos a glória, um dia nós teremos participação nas delícias do reino de Deus. Não. Esse texto diz que nós já
E agora a sua vida está, agora, escondida, com Cristo, em Deus. Olha esse texto de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, será um dia uma nova criação. Isso está escrito, será um dia? Não, claro que não. Já é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós estamos em Cristo, não estamos nos tornando, já somos uma nova criação, diz o texto bíblico. Mateus 14:31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que foi que você duvidou? Jesus, ele não recriminou Pedro. Jesus está ensinando Pedro, dizendo: por que foi que você duvidou? E como eu disse, quando foi que Pedro duvidou? Quando Jesus disse para todos ali: sou eu, não tenha medo, sou eu, tenha bom ânimo, sou eu não sou um fantasma, sou eu, Jesus. E Pedro, ao invés de dizer assim: oh Jesus, obrigado porque o Senhor veio, Jesus entra no barco, Jesus vem aqui, Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Se é o Senhor. Foi aqui que Pedro duvidou. Foi aqui que ele duvidou. Mas em Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesus Cristo diz, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou e fez grande bonança. Aqui nós temos uma revelação maravilhosa. Uma revelação maravilhosa. Ele repreende o vento, porque certamente Satanás havia enviado essa tempestade contra eles. Como atravessar a tempestade? Saiba que não foi Deus quem a enviou. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Não é Deus. Não é Deus que está enviando isso. Não é. Segundo, não preste muita atenção na tempestade. Não fique ouvindo muito a respeito da tempestade. Terceiro, assim como Jesus repreendeu a tempestade, você também pode e deve repreender a tempestade. Olha o versículo 31. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Durante a tempestade, louve, adore, declare: verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Estou passando por uma tempestade, verdadeiramente Jesus Cristo é o meu Senhor, é meu Salvador. Verdadeiramente eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Ele é o meu justificador, o meu perdoador. Declare isso. Cada dia creia. E é interessante que Jesus Cristo, ele repreende. O versículo 18 diz assim, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quanta autoridade que Jesus tem? Toda a autoridade está com Jesus. E você está em Cristo. Olha só, olha que tremendo isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de variação nele. A autoridade de Jesus não mudou, não mudou. Assim como ele acalmou a tempestade, ele tem autoridade hoje. Mas o que é interessante é que ele transferiu essa autoridade para mim e para você. Isso é muito importante. Olha Lucas 10, 19. Ele diz assim: eu dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre 50% do poder do inimigo. Sobre quanto? Todo o poder do inimigo, 100%. Nada lhes fará dano. Meu Deus. Queridos, o mesmo Jesus está lá em Gênesis capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sem Ele nada do que existe foi feito. Esse mesmo Jesus declarou, essa palavra está sobre a sua vida, receba, lambano, receba. Ela está sobre a sua vida. Está dizendo: olha,
eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano, e nada lhes fará dano. Agora é chegada a nossa vez de usar a autoridade que o próprio Senhor Jesus Cristo deu, transferiu para nós. Agora está na hora de abrirmos a nossa boca e dizermos, com toda a fé do nosso coração: vento, cessa-te; mar, aquieta-te; vírus, seca-te; recessão econômica, cessa-te; notícias mentirosas, cale-se; brigas de políticas e brigas de tantas notícias, cala-te em nome de Jesus. Silenciam-se em nome de Jesus. Amados, eu e você devemos repreender, porque nós temos autoridade para fazê-lo. Olhe para a sua empresa e diz assim: eu ordeno que todo mal contra a minha empresa caia por terra agora no nome de Jesus. Ah, vai ter uma recessão no meu segmento, no meu negócio. No meu negócio não vai ter recessão coisa alguma, porque eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria, aquilo que eu faço prospera. Você pode prosperar no meio da tempestade, você pode prosperar contra todas as notícias, e não somente repreender, mas você também pode dizer assim: eu abençoo a nação brasileira com salvação, norte, sul, leste a oeste. Eu declaro uma nação salva em Cristo Jesus. Eu abençoo o Brasil com paz, a paz do príncipe da paz. Eu abençoo o Brasil com prosperidade. Eu abençoo o Brasil com saúde divina. O Brasil não vai entrar nas estatísticas de morte, de falência, de recessão, de degradação. O Brasil não vai entrar. Eu abençoo a nação brasileira. Eu abençoo o Brasil com crescimento econômico. Eu abençoo o Brasil com a manifestação do reino de Deus, com a manifestação do governo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Brasil, seja abençoado. Brasil, avance. Brasil, adore aquele que é digno do louvor e da adoração. Brasil, você tem senhor, você não tem senhora. Brasil, levante-se. Nós oramos pelas autoridades, como diz a Bíblia, pelo governo dos nossos estados, pelos prefeitos das nossas cidades, pelo presidente da república. Satanás, você não vai triunfar em nome de Jesus. Vento, eu te ordeno, cessa-te. Mar, aquieta-te, no nome de Jesus Cristo. Meu irmão, eu declaro uma semana triunfante, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana abundante. Notícias tremendas chegarão aos nossos ouvidos. Coisas maravilhosas estão sendo liberadas do trono do Pai a nosso respeito. Creia nisso, declare isso, avance. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom